Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o pastor Júlio Leal. Ele é pastor, teólogo e também tem um doutorado, em educação. E além disso é meu colega lá na redação da Casa Publicadora Brasileira, um dos editores de livros ali. Nós estamos aqui no campus da Universidade Adventista Del Plata, na Argentina. Estamos participando aqui de um simpósio, né, Júlio? Um simpósio sobre o livro de Romanos, alusivo aí aos 500 anos da Reforma Protestante. E o Júlio foi um dos palestrantes, apresentou uma aula aqui muito interessante sobre esse assunto que tem sido, não precisava ser, né, mas tem sido bastante polêmico, né, especialmente nos meios adventistas, que tem que ver com o perfeccionismo. E eu preparei aqui umas perguntinhas, assisti a aula dele, né, preparei as perguntas em cima do que ele apresentou e eu acredito que vai contribuir bastante aí nessa discussão, no diálogo sobre esse assunto e no posicionamento das pessoas com respeito a esse tema que é bíblico também quando bem abordado. Pastor Júlio, tem pessoas que dizem que quando você fala em perfeccionismo seria um espantalho, porque não existe perfeccionismo, né? O que você diz a respeito? Existe ou não existe perfeccionismo? E quais seriam, se existe, né? Quais seriam as características, então, de um perfeccionista? Bom, o perfeccionismo existe, sim, é um fato documentado pela ciência. Eu venho, na minha formação também, de uma experiência dentro da psicologia, e do ponto de vista da psicologia, já há várias décadas o perfeccionismo é associado a certos problemas, certas patologias inclusive, né? Nós observamos, por exemplo, que a síndrome compulsiva obsessiva compulsiva é relacionada com o perfeccionismo. Existem outros problemas de natureza emocional que também estão relacionados com o perfeccionismo. E uma das curiosidades que eu tenho e que eu tive ao fazer esse estudo é a seguinte: em que medida dentro das igrejas, por conta das pessoas cristãs terem essa busca pelo melhor, pelo céu, por uma vida moralmente correta, se dentro das igrejas a gente encontra esse cruzamento de pessoas com crenças religiosas inclinadas ao perfeccionismo e com tendências psicológicas também para o perfeccionismo. E como isso se desenvolve dentro da igreja, às vezes provocando problemas dentro da igreja, problemas que a pessoa talvez também já tenha na sua vida pessoal e na sua vida familiar. Então o perfeccionismo ele tem algumas características. Por exemplo, a pessoa perfeccionista, ela tem 3 características básicas, segundo os psicólogos. Ela busca altos padrões, ela busca excelência, ela procura se superar. Isso não é necessariamente ruim, não é? Ou seja, você querer estudar, você querer trabalhar, ter um título acadêmico, ou você subir na hierarquia na sua empresa, ter um salário melhor, essas coisas não são ruins. A gente pode dizer que esse aí seria o aspecto positivo do perfeccionismo, né? Ou da excelência, que a busca pela excelência, né? Exatamente, ou seja, o perfeccionista ele tem isso que não seria necessariamente condenável. Apesar de que nos estudos mais antigos, isso também era considerado negativo, sabe? Isso era considerado negativo. Então, de umas décadas para cá, dentro dos estudos da psicologia cognitiva, então eles verificaram que o perfeccionismo é um construto multidimensional. E tem várias dimensões. Essa é uma das dimensões do perfeccionismo. Agora tem outra coisa. O perfeccionismo também tem um segundo elemento que é o seguinte: é uma preocupação excessiva pelo desempenho. Então, nós nos preocupamos pelo nosso desempenho como profissional, como atleta, como esposo, etc., como estudante, mas existe uma preocupação que é excessiva, que é fora do normal. E quem está no contexto ali sabe quando essa preocupação é excessiva, quando ela é fora do normal. E tem um terceiro elemento também significativo, que é uma preocupação com os erros, uma preocupação excessiva com os erros. Então perceba, às vezes as pessoas que se superam, quer seja no esporte, onde quer que seja, elas focalizam sua energia em conseguir certas metas, não necessariamente em evitar os erros. Entende? É como a história da centopeia. Dizem que perguntaram para a centopeia: vem cá, andar com tantas pernas deve ser bem difícil, né? Ela ficou assim perplexa com a pergunta e perguntaram: como é que você faz isso? Explica para mim como é que você anda com tantas pernas. Ela disse: espera que eu vou explicar. E no momento que ela tentou explicar, ela caiu. Então perceba, existem coisas que são assim, né? Nossa mente é assim. Se você focalizar muito em certas coisas, você pode perder o equilíbrio. Então essas 3 características: busca de altos padrões, preocupação excessiva com o desempenho, que mostra que você está focalizando em si mesmo. Uma autocobrança excessiva. Exatamente. Né? E, por outro lado, também essa preocupação com os erros, um foco também nos erros. Então, sua aula teve assim dois pilares, né, digamos. O aspecto psicológico, você expôs muito bem ali como que a psicologia vê esse problema do perfeccionismo, né? Aspectos positivos e negativos. E também um pilar ali sobre o qual você construiu, que é a questão da teologia mesmo, né? A religião. Ela pode ajudar nesse caso ou ela acaba prejudicando? E quando que é uma coisa e outra?
esquecido. Em princípio, a religião, ela meio que empurra você para o perfeccionismo. Mesmo as pessoas que não têm, talvez, histórico de perfeccionismo, uma tendência especial para isso, nem genética, nem dentro da formação ali do grupo familiar, quando você chega numa igreja, se você não era de igreja, aí de repente ali começam a esperar ou a cobrar de você que você se vista melhor, que você tenha uma aparência melhor, que você fale melhor, que você... Ou seja, é sempre uma pressão que pode ser positiva até, mas também pode não ser, para que você saia de um determinado patamar, um estágio, de um comportamento, de um padrão, e passe para um outro que supostamente é melhor, não é? Então, assim, quando a religião se encontra com a tendência que algumas pessoas já têm para o perfeccionismo, então parece que você eleva, você soma, você potencializa isso. Em algumas pessoas isso acaba se tornando um problema, porque ela não só tem aquela tendência de cobrar de si mesma que ela seja melhor, mas ela começa a cobrar dos outros. E se ela é colocada numa posição importante dentro da igreja, num cargo qualquer, então ela vai às vezes pressionar as pessoas para que as pessoas encaixem no padrão. Dependendo da maneira como você faça isso, pode ser um problema. Não tem também a situação assim, a pessoa... colocar duas situações, uma pessoa que viveu de uma forma assim muito torta, a gente fala mundano, né? Pode ser uma expressão assim um pouco inadequada às vezes, todo mundo está no mundo, né? Claro. Mas enfim, a pessoa teve uma vida assim muito dissoluta, muito vivendo muito assim aspectos carnais, né, e tal, e de repente ela se converte e parece que alguns tentam partir para uma espécie de compensação, né, daquilo lá. E outro caso de quem sabe algum cristão, algum adventista que viveu de modo assim muito morno, muito insosso, né, o adventismo, e de repente parece que ele descobre o adventismo, o que ele acha pelo menos que seria, né, uma idealização talvez, e ele começa a viver assim também, a semelhança do primeiro caso, um ideal assim muito elevado, né? Isso também acontece, não é verdade? Isso acontece sim. Quando você fala de compensação, é super interessante a ideia de compensação, porque a ideia de compensação é a ideia do déficit. Então eu sinto que eu preciso de alguma coisa e eu tento suprir isso com as minhas próprias ações. É claro que nós temos um déficit como pecadores, uma dívida que nunca poderemos saldar. Então a doutrina da justificação pela fé nos ajuda a entender um pouco melhor qual que é a participação de Deus e qual seria a nossa ação. Não necessariamente a participação na salvação, mas reação à salvação. Aliás, é tão importante compreender a justificação pela fé que eu quero voltar ainda a esse ponto para a gente abordar um pouquinho mais em profundidade, né? Mas realmente então acontece isso, de a pessoa querer compensar, quase como querendo assim pagar, né? Quem sabe pelos pecados, né, da vida anterior, e acaba tendo problemas, né? E a história da compensação, veja, qualquer pessoa que tenta compensar alguma coisa é porque ela tem um déficit. Inclusive tem dentro da psicologia também uns estudos sobre supercompensação, né? Feitos com pessoas que têm algum tipo de deficiência, de qualquer natureza, deficiência visual, deficiência de um membro. Então o que acontece? O seu organismo, a sua mente tenta compensar isso desenvolvendo outras habilidades, outras capacidades. Isso é um mecanismo positivo de homeostase, de saúde, que Deus colocou dentro do ser humano. Nós temos essa capacidade. Agora, pegar essa possibilidade que você tem de expandir seus horizontes, superando o seu déficit, não lhe autoriza necessariamente a você colocar a sua vida em função daquilo. Minha vida não precisa ser em função do meu defeito. Eu tenho que lidar com o meu defeito, mas a minha vida é muito mais ampla que isso, em princípio. Bom, a Casa Publicadora Brasileira lançou recentemente um livro do pastor, Dr. George Knight, Pecado e Salvação. Você está vendo a capa aqui no vídeo, né? Acho que é aqui, depois eu vou ver onde é que eu vou colocar. Mas é um livro muito bom, em que o Dr. Knight aborda essa questão de santidade, de perfeição cristã, perfeccionismo, né? E, inclusive, ele tem um outro livro também, que a Unaspres lançou. A Unaspres é a editora lá do UNASP, né? Eu Costumava Ser Perfeito. Você, pastor Júlio, citou, né, a experiência do pastor Knight na sua palestra. Em pouco tempo aqui, você poderia contar um pouquinho aqui para quem está assistindo esse vídeo, qual foi essa experiência do pastor Knight, né? E o que ele percebeu na vida dele mesmo e teve que combater depois? Olha, o pastor Knight tem uma citação nesse livro, daqui a pouco eu localizo a página aqui, nas páginas 15 e 16. Ele fala sobre o que aconteceu com ele quando ele abraçou o evangelho e começou a cuidar de igreja e começou a lidar com esse sentimento que ele tinha, esse impulso que ele tinha por ser melhor, na tentativa de ser melhor. Então ele se encontrou ali num conflito, primeiro de natureza espiritual, depois também de natureza psicológica. Ele disse, eu me concentrava em mim mesmo, ele disse.
quanto mais eu pensava em mim, mais eu percebia quão longe as pessoas estavam do meu ideal de perfeição, enquanto eu próprio estava. Eu entrei em colapso, parafraseando, porque ele disse que perdeu peso em 3 meses, bastante, porque ele abordou a questão da saúde, da alimentação de uma maneira muito rigorosa, muito forte, e os efeitos, dentre outros, é que ele começou a ver defeito em tudo. Ele disse assim: eu seria capaz de dizer para qualquer pessoa, tudo que havia de errado no que ela pensasse, no que ela comesse, no que ela fizesse. Eu era especialista em encontrar os erros em tudo. E esse meu modelo de abordar a perfeição me levou a esse colapso. Aí ele vai contar, então, como foi que ele encontrou-se nessa encruzilhada e mudou de perspectiva para algo que ele julga que foi mais interessante. Você tem que ler esse livro, viu? Pecado e Salvação, né, da Casa Publicadora Brasileira. Muito bom e ajuda a gente a ajustar o foco, né, nessa questão. Porque, veja, vegetarianismo, né, estilo de vida saudável, isso tudo é muito importante. Sou editor da Vida e Saúde, inclusive, eu defendo essa bandeira, né? Agora, são aspectos que podem ser um problema quando a pessoa realmente tem esse desequilíbrio, né, digamos, espiritual, psicológico aí. E pastor Júlio, como que eu posso identificar em mim esses traços, né? Digamos que eu seja, talvez eu não perceba, ou conhece a ti mesmo, nem sempre funciona bem quando é com a gente mesmo, né? Uhum. Mas assim, como é que eu posso identificar em mim algum traço de perfeccionismo? E se eu identificar, o que eu posso fazer para lidar com isso? Olha, se você identificar em você algum traço de perfeccionismo, você precisa ver se esse traço é o positivo ou o negativo. Perfeito. Para começar. Então, assim, se você é uma pessoa que trabalha muito duro para conseguir certas metas, para estudar, para crescer, etc., isso não é necessariamente ruim. Agora a pergunta é: e como é que é a minha emoção ao lidar com isso? Eu faço isso porque eu quero superar todas as pessoas, porque eu sinto que eu tenho uma obrigação moral perante meu pai, a minha mãe que me criou, né, ou a sociedade, de dar a melhor resposta, de superar todos os outros a mim mesmo. Então, como é que eu lido com a minha emoção? Tem essa questão, né? O foco está em que exatamente? Né? E como é que eu lido com os meus erros? E na maneira como eu lido com os meus erros, eu também posso pensar um pouco sobre a maneira como eu lido com os erros alheios. Porque se eu me surpreendo corrigindo as pessoas o tempo inteiro, fazendo críticas ácidas a alguém porque come uma coisa que eu não como, porque age do jeito que eu não ajo, se eu uso a ironia para ferir as pessoas e tal. Então isso é sintoma, que eu preciso, isso é fumaça, por baixo tem fogo. Eu preciso ver por que eu tô me sentindo tão inadequado num ambiente onde eu estou com as pessoas que eu convivo, porque eu me sinto na obrigação de corrigir as pessoas o tempo inteiro. Inclusive pais e mães fazem isso às vezes com seus filhos. É claro que a gente quer educar os filhos, dar para eles boas referências, bons exemplos, etc. Mas você já pensou se de 10 vezes que você se dirige a uma criança durante o dia, 8 vezes é para dar uma bronca nele ou nela? E às vezes as cobranças assim um tanto irracionais, né? Quer dizer, a criança tem 5 anos, você cobra dela coisas de 10 anos, né? Tá criando um perfeccionistazinho aí potencial, né? E quando você fala disso, me faz pensar justamente sobre essa dificuldade que o perfeccionista típico tem de estabelecer metas que sejam razoáveis. Então o que acontece? Se eu sou um peixe, eu não vou subir numa árvore. Ou seja, eu tenho minhas limitações como homem, como ser humano, que dependem da minha idade, etc. Então eu preciso estabelecer metas que sejam razoáveis, que eu possa alcançar. Uma das características do perfeccionista é que ele estabelece metas que são normalmente inalcançáveis. Se você pegar uma meta que um perfeccionista for capaz de conversar e confessar para você algumas metas que ele tem, e essa meta ele expuser para várias pessoas, é possível que haja um consenso ali, de que aquela meta que ele está pondo para si mesmo é excessiva, é elevada demais, é absurda. E aí o lado triste disso é porque causa duas coisas, geralmente, né? Se a meta é inalcançável. Primeira, lá na frente ele vai se frustrar, certo, vai perceber que realmente ele não alcança e ele abandona tudo. Ou então, por achar que ele consegue alcançar, ele se torna orgulhoso. E o orgulho é o pior pecado, na verdade, né? Então, de qualquer forma, vai ser um resultado negativo. Pois então, é preciso ter muito equilíbrio, maturidade para lidar com isso. Ou seja, se você tem metas, não deixe de persegui-las, obviamente. Mas pergunte: as minhas metas são razoáveis? Ou seja, eu quero perder peso em 2 semanas. É razoável que você perca essa quantidade de peso em 2 semanas? Ou será que você deveria ajustar aí para 2 meses? Eu quero terminar meu curso universitário nos próximos 2 anos. Em 2 anos você vai conseguir? Será que na sua realidade isso é possível? Eu quero aprender a falar inglês. Em quanto tempo? Ou seja, você estabelecer metas que sejam razoáveis, considerar as suas circunstâncias. Nas circunstâncias nas quais eu estou, o que é razoável, o que é possível, que metas eu posso traçar. E se uma pessoa for
honesta consigo mesma e tiver bons relacionamentos com pessoas de confiança, ela pode e deve partilhar essas metas, porque de repente um amigo sincero, uma esposa, uma pessoa chegada, pode dizer para ele, olha fulano, por assim você consegue, isso aí é exagerado, isso não é. Então você precisa também ser capaz de partilhar com os outros seu sentimento de frustração quando você sente que tem essas frustrações. Tem também a questão do foco, né? Foco nas regras, na letra apenas, ou nas pessoas, né? Ou no senhor das regras, né? As regras não são de todo más, são importantes, né? Mas há situações, eu me lembro, por exemplo, de uma vez em que eu ouvi alguém dizer assim, foi pedido a ela que desse estudos bíblicos para uma pessoa, mas essa pessoa só poderia estudar com ela a Bíblia depois das 10 da noite, porque ela tinha um emprego, ou não sei se fazia faculdade, o que era, e essa pessoa, com traços de perfeccionismo, né, disse assim, eu lamento, não posso porque eu preciso dormir cedo, porque, né, tem o horário certo ali para dormir e tal. Eu fico pensando, quantas vezes Jesus, né, não dormiu ou acordou de madrugada, muitas vezes, né, para orar por alguém. Ou então ele deixou de comer até, né, no poço de Jacó, estava exausto, ele precisava descansar, precisava se alimentar, mas ali havia uma pessoa para ser salva, né? Então ele, aspas, quebrava certas regras, né? A gente sabe que não é exatamente isso, né? Mas porque o foco dele estava na pessoa, no ser humano, né? E às vezes a gente vê assim que o perfeccionista, né? A pessoa que tem esses traços negativos, no caso, ela acaba colocando acima das pessoas, né? Aquilo que ela considera como sendo regras, né, para a vida. Por que razão? Porque ela, quando lida consigo mesma, às vezes ela trata a si mesma como se ela fosse um objeto, não como se ela fosse um ser humano. Então eu não posso ter um carinho excessivo pelos outros, eu não desenvolvi esse carinho por mim. Jesus fala, ama ao próximo como a ti mesmo. Então esse amor que supostamente devemos ter pelos outros, deveríamos também em algum momento ter para conosco mesmo. E essa dificuldade, às vezes, o perfeccionista encontra. Bom, agora vamos mergulhar um pouquinho mais na Bíblia, pastor. Como que a gente deve entender, assim, em linhas gerais, o assunto da perfeição na Bíblia, Antigo e Novo Testamentos? Ok. Primeira coisa a considerar é o que a Bíblia diz. Ela diz, digamos assim, a mentalidade na qual a Bíblia foi escrita, para analisar, por exemplo, o conceito de perfeição. Por que razão? Porque às vezes nós impomos à Bíblia certas ideias e conceitos que não estão na Bíblia. E isso é bem problemático. No caso especialmente nossa ótica ocidental, né? Exato. No caso do perfeccionismo é justamente isso. A gente herdou dos gregos muitas coisas. Uma delas é a mentalidade focalizada na perfeição. A perfeição como um ponto de chegada. Então, do ponto de vista grego, da paideia grega, né, que depois veio para o cristianismo, para o mundo ocidental de alguma forma, a perfeição é um ponto de chegada. Então, eu chego naquele ponto e às vezes é bem difícil chegar, porque a perfeição tem certas características, então eu tenho que chegar, é como assim, acertar aquela meta, jogar a bola na rede, fazer aquele gol. Pontual. Pontual, né? Alcancei. E parece que tudo se resume a isso. Quando você vai para a Bíblia, você encontra, por exemplo, um texto que diz assim, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. É só um exemplo dos muitos que há na Bíblia, né? Andar no caminho de Deus, ou seja, não é chegar na estação, chegar no ponto final, é andar no caminho. Então, dentro da Bíblia, você encontra a perfeição como um processo. E do ponto de vista da mentalidade grega que nós herdamos, a perfeição é um ponto de chegada. Então, claro, se você tem essa ideia, você não vai ter dificuldade de entender o que a Bíblia está dizendo, porque você sempre vai torcer o que a Bíblia está dizendo. O que é que a Bíblia está dizendo no final das contas? Que é verdade, a gente vai ser glorificado um dia, tá? Porque os nossos corpos serão transformados nas nossas mentes quando Jesus voltar. Mas mesmo assim, interessante que Ellen White, ela diz que mesmo no céu haverá crescimento, né? Quer dizer, você vai crescer, primeiro, no milênio, até a estatura, né? Você vai crescer intelectualmente, vai crescer em experiência, não é? Então, mesmo no céu, a perfeição não é absoluta. Aliás, ser humano nenhum poderá ser perfeitamente absoluto como Deus. Né? Este é o ponto. Então, se você entender como um processo, você entende que em determinado momento, mesmo com a transformação, com a glorificação, eu vou continuar na minha caminhada. Observe, a ideia de uma caminhada. Então, no pensamento grego, é um ponto ao qual eu chego. No pensamento judaico-cristão, ou pensamento hebraico, é um processo. É um processo. E quando você entende isso como... Prossigo para o alvo. Exatamente. Quando você entende isso como processo, é mais fácil você lidar com a frustração de não ter chegado lá ainda. Porque eu vou dizer assim, eu não cheguei, mas eu estou caminhando. Estou caminhando para frente? Estou. Então isso, naquele momento, é suficiente. Eu não vou exigir de uma criança que tem menos de um ano
que ela caminhe com toda a desenvoltura que você e eu, que somos adultos, caminhamos. Então, naquele momento, naquele estágio, o não ser capaz de andar com equilíbrio é normal e é perfeito. Ela é perfeita para aquela idade. Agora, é claro, se ela tiver 5 anos e tiver dificuldade de andar, então alguma coisa aconteceu. Significa que nós, na nossa vida cristã, vamos avançando. Perfeito em cada estágio. Em cada estágio, Mas, em cada pastor, momento. lá em Mateus está escrito que sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E agora? Ela manda ser perfeita. Ela manda ser perfeita. A pergunta é, o que é aquela perfeição ali? Porque você tem que... Se você ficar só no livro de Mateus, você já interpreta da seguinte forma. Olha o que vem antes nos versículos anteriores. Né? Os versículos anteriores estão falando sobre amar e sobre amar os inimigos. De repente, do nada, entre aspas, a palavra perfeita aparece. E você pergunta por quê? Um judeu entenderia facilmente o que você não entende, o que eu não entendo. Jesus está falando da mesma coisa, porque a perfeição naquela perspectiva é ser capaz de amar o inimigo. E se você tiver dúvida sobre isso, não tem nenhum problema. Vá para o livro de Lucas, no capítulo 6, e olhe o versículo paralelo. O versículo paralelo, Lucas, né, que tinha essa abertura assim, maior pela origem dele, grega, em certo sentido, ele diz assim: sede misericordiosos, como é misericordioso. Texto paralelo. O texto paralelo, ou seja, é o mesmo discurso de Jesus. Mateus usou umas palavras, lembra que Mateus está escrevendo para os judeus, e agora vem Lucas e diz assim: Jesus disse isso. Jesus disse as duas coisas. E no livro de Lucas a gente entende mais claramente a essência do que ele estava dizendo ali. Você quer ser perfeito? Seja perfeito. Sabe o que é ser perfeito? Segundo a Bíblia, segundo o livro de Mateus e o de Lucas, é você ser capaz de amar. Então, um perfeccionista é uma pessoa que tem dificuldade de amar. Se você quiser ser perfeito, um perfeccionista do bom, daquele positivo, então ame de verdade as pessoas, começando por si mesmo ou terminando por si mesmo, não tem problema. Mas exerça a capacidade de perdoar, de ser misericordioso, de lidar com as debilidades alheias e com as suas próprias. Essa é a verdadeira perfeição mencionada na Bíblia. Aliás, é muito mais fácil você ser um fiel dizimista, um vegetariano, um praticante, né, de regras, do que amar o inimigo, não é verdade? Amar o inimigo está muito além. É realmente. Inclusive, eu sempre gosto de lembrar, né, do Sermão da Montanha, quando Jesus fala assim: os mansos herdarão a terra. Eu vejo, né, a grande dificuldade que nós, como seres humanos, e eu, como ser humano, tenho de ser manso o tempo todo. E, no entanto, é dito que o manso vai herdar a terra, a nova terra. Né? Então, repito, é muito mais fácil cumprir certas regras do que viver o cristianismo na sua essência, a perfeição bíblica, que é justamente amar até e principalmente aquele que não nos ama. E quando você fala de regra, me remete a um texto que Jesus estava falando sobre o sábado, né? Marcos capítulo 2. Ele diz: o sábado foi feito por causa do homem. Jesus sempre tocando no princípio, né? Veja que ele tem uma postura equilibrada que é invejável. Como ser humano, eu queria ter esse equilíbrio que Jesus tem e eu não tenho. Entende? Então, ele diz assim: o sábado foi feito por causa do homem. Em outras palavras, as regras continuam valendo, mas elas têm um espírito. Ela não tem só letra, ela tem espírito e letra. E o princípio por trás é: eu quero o bem para o ser humano, eu amo o ser humano, por isso eu criei o sábado, por isso eu criei todas as outras coisas. Você disse que queria ser como Jesus, mas não temos que ser como Jesus? Podemos ser como Jesus? Nós temos que ser como Jesus. A pergunta é que atributos de Jesus, que atributos de Deus são aqueles que nós queremos alcançar? Né? Pense, por exemplo, em Lúcifer. Ele queria ser como Deus? Queria. E o poder de Deus? Ele queria ser como Deus no poder, mas ele não queria ser como Deus no amor. Então eu posso e devo imitar a Deus, imitar a Jesus? Devo. Em que aspecto, principalmente? No caráter de Deus em relação ao amor. Porque o que mais se resume o caráter de Deus é o amor. Existem outras coisas, justiça, santidade. Atributos comunicáveis, né? E esse é o ponto. Então, o amor é uma coisa que a gente precisa desenvolver. A essência do caráter de Deus é isso. Esse é assunto, para quem sabe, um outro vídeo ainda, né? Porque também é apaixonante, interessante, intrigante. Jesus é o nosso modelo, o nosso redentor. O que está acima, né? A natureza humana, né, de Cristo, como era. Isso também tem muitas implicações quando o assunto é santificação, perfeição, né, e pecado. Mas deixa para um outro momento, né? Porque também dá pano para manga. Pastor, nós falamos no início sobre justificação pela fé. Será que a compreensão dessa doutrina, desse fio condutor das Escrituras, não seria realmente um bom antídoto contra esse vírus chamado perfeccionismo? Creio que sim. Eu estou convencido de que entender melhor a justificação pela fé, entender inclusive os debates que a igreja teve em 1888 e outros momentos significativos, entender isso ajuda a gente a ter mais equilíbrio, a tomar decisões mais equilibradas, né? A justificação pela fé, a doutrina da justificação pela fé seria um bom antídoto contra o perfeccionismo, certamente. Resumindo, o que seria essa doutrina? A justificação pela fé
o apóstolo Paulo fala, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então veja, a graça é que nos salva, a fé é o canal. Pela graça sois salvos mediante a fé. Veja, então assim, a fé nos ajuda a ter acesso a essa graça que nos salva. Uma visão verdadeiramente cristã, evangélica, reformada, protestante, leva isso em consideração e deixa de lado aquele esforço exagerado da gente para ter a salvação por meio das obras. As nossas obras passam a ser consequência do ato e do fato da salvação, e não aquele cheque pelo meio do qual eu vou reivindicar de Deus que me salve, porque afinal de contas eu fui bom, eu fui legal, eu me corrigi, eu abandonei o cigarro, eu deixei de ser adúltero. Todas essas coisas são tributos a Deus porque Ele te salvou. E não é isso que lhe dá perante Deus o mérito de ser salvo. E depois disso, Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Né? E nos faz continuar caminhando na perfeição e no processo da santificação. O pastor Júlio mencionou aqui também a questão de 1888. Esse é um assunto muito importante, né? Também dá outro vídeo, mas eu quero indicar para você um outro livro da Casa Publicadora Brasileira, que é o 1888, também de George Knight, né? Se eu não me engano, acho que é assim, mas você vai ver a capa aqui. Vale a pena conhecer esse tema, esse assunto, né? Quer dizer, são questões que já foram abordadas no passado, algumas até resolvidas, e muitas vezes voltam, né? Pela internet, por algumas pessoas talvez que descobrem, né, a roda de repente, né? Então são assuntos já um tanto resolvidos, já debatidos, e que valeria a pena você visitar de vez em quando, conhecer esses assuntos. E para a gente encerrar aqui, pastor Júlio, eu acho interessante como lá no livro de Jó é dito por Deus que ele, né, Jó, era um homem perfeito, né? Veja, o próprio Deus diz que Jó era um homem perfeito, um homem reto, e no entanto Jó oferecia sacrifícios, né, por si e pelos seus filhos. Quem oferece sacrifícios reconhece que tem pecados, tem atos pecaminosos na sua vida, né? Então como é que a gente vê essa questão, né? É um exemplo interessante para a gente fechar essa questão. Eu acho muito interessante como em pontos como esse, é como se a psicologia e a teologia se beijassem. Por quê? Ellen White fala assim, que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, quanto mais crescemos em santidade, em comunhão, mais a gente percebe a distância que nós temos de Deus. Então tem um efeito contrário, é um efeito reverso. Eu me aproximo de Deus e sinto a distância dele. Mais carente da graça eu me sinto. Mais carente, mais você olha para Jesus e diz assim, eu estou tão longe ainda, mas você continua a nossa caminhada. O perfeccionista típico, ele diz assim, não, eu melhorei, olha como eu era, olha como eu sou. E o foco é sempre nele, não é exatamente em Cristo. No caso de Jó, olha que coisa curiosa. Ele reconhece que ele é pecador depois de Deus declarar que ele era justo, perfeito e reto. Por quê? Porque ele era reto, é verdade. Só que nós temos uma natureza pecaminosa. Então isso é preciso levar em conta. Você nunca vai conseguir eliminar de sua vida essa natureza pecaminosa. Até a glorificação por ocasião da volta de Jesus. Né? Porque Deus é quem vai transformar a sua mente e o seu corpo. Entende? Então assim, eu posso me disciplinar, posso comungar com Deus para que eu abandone certos pecados, e eu devo fazer isso. E Jó fez isso, é um modelo para nós, é um exemplo para nós, não é verdade? Mas ele não deixou de reconhecer que, por mais justo ou reto que fosse, ele era um ser humano pecador. Então eu não posso supor que por algum esforço meu ou por alguma outra razão eu deixo de ser pecador por um dia, por um mês, por uma semana. Como eu deixo de ser se está dentro de mim essa natureza? Aliás, tem um texto de Ellen White que ela fala que mesmo aquilo que de melhor podemos oferecer a Deus, que são nossas orações, nosso louvor, ela diz isso, sobem a Deus contaminados pelos canais corruptos da humanidade. Quer dizer, se nem o melhor que a gente pode oferecer, né? Se até o melhor que a gente pode oferecer a Deus, nossas orações, nosso louvor, deve ser ajustado, de certa forma, pelo Espírito Santo, com seus gemidos inexprimíveis, né? Para que seja aceito por Deus, quanto mais a minha obediência à lei ou algo assim, né? Vai ser maculado porque a minha natureza é pecaminosa, né? E aí que está a beleza da justificação pela fé, né? Da aceitação de Deus. Ele aceita o melhor que eu posso oferecer para ele, né? Isso é bonito e é bom que as pessoas compreendam. Eu quero deixar uma última recomendação de leitura para você, que é o livreto Santificação, de Ellen White. Muito né? bom. Ele ajuda muito, é um livro pequeno, aquele história dos pequenos perfumes, os pequenos frascos, né? Ele ajuda a ajustar esse nosso foco. Ellen White, ela fala muito sobre João ali e sobre Daniel, né? Pessoas imperfeitas, mas que buscaram a excelência, a verdadeira perfeição cristã, podemos dizer assim na Bíblia, né? E ela coloca que a pessoa que é saudável não se dá conta da sua saúde, né? Assim como aquele que é santo e está se santificando em Cristo, né? Ele também não se dá conta dessa condição. Ele percebe sim que, embora não possa igualar o modelo, que é Jesus, que é o Redentor, ele prossegue na imitação do modelo.
na semelhança com, e não no igualar o modelo. Né? E ele não vai se gloriar disso. Isso é um aspecto significativo, porque uma pessoa perfeccionista, ela se gloria do fato de ter alcançado coisas que você não alcançou, que eu não alcancei. Ela vai dizer assim, olha pra cá, eu consegui, então se eu consegui, você também consegue. Então percebe, primeiro ela se vangloria, segundo ela oprime você. Minha pergunta é, em que parte da Bíblia você encontra Jesus se vangloriando de ser santo e ser pecado porque de fato ele era? E em que momento você encontra Jesus pisando as pessoas e humilhando-as? Mesmo nas advertências, diz Ellen White, que ele fazia, mesmo na censura aos fariseus, aos líderes da sua época, diz ela, brotavam lágrimas nos olhos, era a voz embargada, porque Jesus amava aquelas pessoas, amava Judas, amava todos aqueles pecadores. A questão, novamente, é o amor. O perfeccionista precisa aprender a amar. E se quer imitar Jesus, imite completamente, né? Esse é o ponto. Especialmente no aspecto da misericórdia, do amor e dessa aceitação do pecador, como alguém que está buscando também conosco, né? Esse assemelhar-se a Cristo e um dia finalmente encontrá-lo em glória. Pastor Júlio, muito obrigado aí pela segunda aula que você deu aqui, né, pra gente. Eu espero que esse vídeo, essa conversa que a gente teve aqui possa realmente ajudá-lo, né, na busca, né, pelo real sentido da perfeição bíblica e especialmente na busca por aquele que pode nos tornar perfeitos, corretamente perfeitos, que é Jesus Cristo. Grande abraço a você, muito obrigado.